Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Ó, estamos na reta final do segundo turno. Falta 4 dias para votação. Quinta, sexta, sábado, domingo. E aí já é hora do bicho pegar, a hora do vamos ver. E saiu uma série de pesquisas eleitorais que estão mostrando um cenário, digamos assim, não muito favorável aos candidatos bolsonaristas. Pois é, Bolsonaro lançou candidato num monte de capitais, mas agora no segundo turno, vários deles passaram, mas estão perdendo a vantagem naqueles lugares em que eles lideravam. Tem outros lugares que ele já teve a virada e também tem alguns lugares que eles estão na rabeira, vão perder a eleição, ao que tudo indica. Só Porto Alegre, que parece que é uma situação muito tranquila. Mas tem novidade, e novidade que não é boa para os bolsonaristas, em São Paulo, capital, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Fortaleza, Cuiabá. Quem diria? Cuiabá, que é uma cidade extremamente bolsonarista. A notícia lá não é boa, não. Vou te contar tudo nesse vídeo aqui. Vem comigo que eu te explico. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E ó, já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aí você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Quer dizer, sempre. O YouTube não avisa todo mundo, né? Então já te aconselho, entra no nosso grupo de WhatsApp, que lá o aviso chega para todo mundo e chega antes, tá? Primeiro para quem está lá dentro. Aqui na descrição tem o link para você entrar no grupo e também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho de jornalismo progressista no ar de segunda a sexta para você. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão, que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada pelas pessoas que costumam contribuir. Aqui você contribui quando quiser e com quanto você puder. Mas vamos nessa, que já tem as primeiras notícias aqui. Eu já começo, obviamente, com a maior de todas as cidades. São Paulo, capital. Notícia não é boa para o Ricardo Nunes, o candidato bolsonarista. Nunes tem 44% e Boulos 35% em São Paulo. O que isso significa? Segundo a pesquisa Quaest, encomendada pela TV Globo, o Nunes perdeu a distância, tinha 12 pontos de vantagem, caiu para 9. Em alguns públicos específicos, essa diferença caiu bastante e tem inclusive um público que o Boulos virou e está na frente do Ricardo Nunes. Um está em tendência de queda, outro em tendência de crescimento. Vamos ver se vai dar tempo do Guilherme Boulos virar essa disputa até o dia domingo agora, né? Dia 27 de outubro, que é o dia da votação no segundo turno. Não sei se vai dar, mas pelo menos é um sinal aí para o Guilherme Boulos de que tem esperança e ele deve acreditar nisso. Por quê? Porque existiram fatos que impactaram diretamente o resultado das pesquisas. Entre quem teve problemas com a falta de luz em São Paulo, Nunes tem 40% e Boulos 39%, diz Quest. Ou seja, as pessoas que enfrentaram o apagão estão muito mais insatisfeitos com o Ricardo Nunes e migraram votos para o Guilherme Boulos. Estão praticamente empatados, 40-39 é empate técnico, não dá para saber na real quem está na frente. Outro detalhe, Boulos avança entre mulheres e jovens. Veja recortes da pesquisa em São Paulo. Entre mulheres, o Guilherme Boulos subiu 5 pontos percentuais e já chegou numa situação de empate técnico com o Ricardo Nunes. Entre os jovens de 16 a 34 anos, o Nunes estava ganhando de 4 pontos e agora está perdendo de 2 pontos do Guilherme Boulos. Boulos virou entre os mais jovens que abraçaram a candidatura dele. Qual foi a grande diferença aí? Os eleitores da Tabata, que estavam em torno de 54% de quem votou na Tabata, estava votando no Guilherme Boulos. Isso subiu 8 pontos e agora ele está com 62% dos eleitores da Tabata Amaral. Em comparação a isso, os eleitores do Pablo Marçal, 79% votam no Ricardo Nunes. Isso que explica essa diferença que ainda existe entre os dois, mas está cada vez mais apertada. Como eu disse, não sei se vai dar tempo, mas há uma esperança e uma luz no fim do túnel para a campanha do Guilherme Boulos e a campanha do Ricardo Nunes, que é o bolsonarista da vez, na candidatura em São Paulo, está preocupada, apertada com essa aproximação do Guilherme Boulos. Em Belo Horizonte, a situação aparentemente está meio que definida, sabe? Quest, Fuad tem 46% e Engler 40% no segundo turno em Belo Horizonte. Fuad Noman, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, contra o Bruno Engler, do PL, que é o candidato do Bolsonaro, um bolsonarista de carteirinha, um extremista da política, um extremista de direita, um cara que fala 10 bobagens a cada 9 palavras que ele pronuncia e está perdendo a eleição. Passou em primeiro lugar no primeiro turno e desde que saiu a primeira pesquisa do segundo turno, aliás, desde antes,
desde as pesquisas do primeiro turno, que simulavam o segundo turno, ele já estava atrás e permanece atrás. Deu uma subidinha aí de 3 pontos, estava com 37, mas o Fouad está mantendo o percentual de votos dele. Isso aqui não é voto válido. Quando você converte isso para voto válido, o Fouad tem maioria dos votos e tem tudo para ganhar a eleição. Fortaleza tem virada, exatamente. O Raspacu, o André Fernandes, que é o bolsonarista também mais escroto, um dos mais escrotos do Brasil, um dos mais idiotas do Brasil, passou em primeiro turno com 40% dos votos, praticamente não ganhou voto nenhum, né? 4%, 2% ele ganhou de votos. E aí ele vem perdendo a dianteira para o candidato Evandro Leitão, que é do PT, é uma disputa direta entre o PT do Lula e o PL do Bolsonaro, direta. E aí ele vem perdendo vantagem, foi diminuindo, pum, passou. Saiu hoje uma pesquisa Quaest, encomendada pela TV Verdes Mares, que é a afiliada Globo lá em Fortaleza. E agora o Evandro Leitão está com 44%. E além do Bolsonaro estar caminhando para essa derrota aí para os petistas, outro que está no bonde dos derrotados é o Ciro Gomes e a sua turma, que abraçaram a candidatura do bolsonarista. Eu até falei sobre isso num vídeo anterior, que ele está inclusive ameaçado de expulsão do partido dele, o PDT, por conta disso. Ele também está no bonde dos derrotados. Pela curva das pesquisas, Evandro Leitão sobe, André Fernandes cai. Tudo indica que vai haver uma vitória do PT pela curva das pesquisas. Vamos aguardar, claro que nada está decidido, apertado ainda, 44-42, mas pela tendência das pesquisas, indica que o Evandro Leitão pode sim aumentar a vantagem que ele tem em relação ao André Fernandes. Já está na frente, Fortaleza já está um pouquinho mais distante do perigo de ter um lunático, um projetinho de fascista na prefeitura. Aparentemente não vai ter, e é assim que eu espero. Bolsonaro está apostando tudo na eleição de Goiânia. Tanto que ele vai para Goiânia no domingo, vai passar o segundo turno lá, vai acompanhar o candidato dele na votação e vai ficar lá na apuração também, porque quer ganhar do Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado é o governador do estado, do União Brasil, um reaça direitista clássico, que era bolsonarista até um dia desse, mas o Bolsonaro só espezinha o Ronaldo Caiado, só pisa no Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado agora, que falou que tem intenção de se lançar candidato a presidente em 2026, agora o Bolsonaro então está pisando mais ainda, porque ele não quer ninguém na direita, a não ser os escolhidos dele, ou, segundo ele diz, ele próprio quer ser candidato, apesar de estar inelegível, a gente sabe que não vai ser, vai até tentar, mas não vai conseguir, porque a Justiça Eleitoral vai barrar, mas de qualquer maneira ele tenta amassar todo mundo da direita que tem pretensões políticas de ser candidato a presidente. Então, contra o candidato do Ronaldo Caiado, o Bolsonaro lançou um candidato e está fazendo todo o esforço possível para eleger o cara. E aí, de repente, surge uma péssima notícia para o sujeito. Eleição de Goiânia. Aliado de Bolsonaro diz ser formado em Direito, mas universidade nega. Exatamente, o cara mentiu sobre o currículo dele. Ele diz que é bacharel em Direito e não é nada. A faculdade diz que nunca emitiu diploma nenhum de Direito para esse sujeito. Pois é. O Sandro Mabel, que é o candidato do Ronaldo Caiado, entrou na justiça para provar que o cara não era formado em Direito, o tal do Fred Rodrigues, que é o candidato do Bolsonaro. E aí a justiça determinou que a universidade respondesse. E aí, ele é ou não é formado em Direito? Não é nem advogado, tá? Porque a questão, advogado tem que passar na prova da OAB. Mas pelo menos bacharel, formado em Direito, diplomado em Direito. E a universidade disse não. Esse sujeito estudou aqui, entrou aqui em 2004, vindo de uma outra faculdade, e essa universidade é a PUC, tá? Ele veio aqui de uma outra universidade, transferido, e não terminou o curso. Faltou cumprir matérias obrigatórias, não terminou o curso. Em 2013, o cadastro de aluno dele foi encerrado, porque caducou de 2004 até 2013. 9 anos para o cara cumprir a jornada do curso de Direito, ele não cumpriu. O curso foi encerrado e ele nem tem, mas nem que ele quisesse voltar agora para concluir o curso de Direito, ele não conseguiria mais porque caducou, tá? E ele ficava divulgando, colocou inclusive lá na Justiça Eleitoral que ele era formação superior em Direito e não tem nada. Ele tem ensino médio completo, ensino superior incompleto, porque ele chegou a cursar, mas não terminou a faculdade. Foi pego na mentira, a situação já não estava boa para ele, é óbvio que agora vai ficar pior, né? Porque inclusive o adversário dele, o Sandro Mabel, está usando, explorando pra caramba isso, o fato dele ser um mentiroso, dele mentir que é formado em Direito e não ser nada.
E as pesquisas indicam que o Sandro Mabel vai ganhar a eleição em Goiânia, o candidato do Ronaldo Caiado. E o Bolsonaro, a despeito de todo esse esforço que ele está fazendo para tentar eleger o aliado, não vai adiantar nada. Ó, essa pesquisa aqui, EPP, que é uma pesquisa local lá de Goiânia, mostra Mabel lidera com 58,2% contra 41,8% de Fred, diz pesquisa EPP. Tem outras pesquisas, por exemplo, pesquisa Atlas. Vou falar sobre essa pesquisa. Sandro Mabel tem 50,7%, Fred Rodrigues 46,6%. Você fala, tá um pouco mais apertado, né? 4 pontos só. Mas tem um detalhe, vamos lá. A pesquisa Atlas é a pesquisa que mais ficou longe dos resultados eleitorais, tanto na eleição de 2022, aquela que o Lula venceu, o Bolsonaro, quanto no primeiro turno desse ano. Pois é, por quê? Porque a pesquisa Atlas ela é feita pela internet. Você está lá navegando na rede social, pum, aparece um banner da pesquisa Atlas pedindo para você responder uma pesquisa. Aí você responde a pesquisa que é eleitoral. Ou seja, ela não retrata fielmente o público como um todo, o cidadão daquela cidade como um todo. Por quê? Só vai responder a pesquisa quem tem alguma familiaridade com a internet, com a rede social. Nem todo mundo tem, né? A gente tem gente muito simples que não tem nenhuma familiaridade com rede social, muito menos para responder uma pesquisa sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, obviamente, isso cria um viés que vai favorecer os candidatos bolsonaristas. Por quê? Porque os candidatos bolsonaristas, os eleitores bolsonaristas, são extremamente engajados na internet, não é à toa que eles são os campeões de fake news, eles são vidrados em internet, em rede social, só se informa por rede social e por aplicativo de mensagem. Então é óbvio que eles têm mais familiaridade para responder pesquisas. E aí o candidato deles aparece um pouco mais bem posicionado nas pesquisas Atlas. Mas repito, a Atlas foi é o instituto que mais errou nos resultados eleitorais de 2022 e também no primeiro turno desse ano. Então, a pesquisa está aí, eu vou mostrar para você, mas, sinceramente, eu não confio nas pesquisas da Atlas. Cuiabá, olha essa história de Cuiabá. Bilionário do agro pede voto para petista em Cuiabá. É 13 na cabeça. Sim, o bilionário em questão é o Elusmar Maggi. Ele é irmão do Blairo Maggi. O Blairo Maggi foi ministro da Agricultura do Michel Temer. São 2 bilionários do agro do Mato Grosso, que é o estado que tem o maior volume de negócios do agro no Brasil, junto ali com Goiânia, Centro-Oeste, né? Capital do agro e capital do bolsonarismo é Cuiabá. No entanto, tem lá uma disputa do Abílio Brunini, o Shrek, que é o bolsonarista também extremista, doido de pedra, que fala bobagem uma atrás da outra, também é de cada 10 palavras que fala, 11 são bobagens. Está disputando a eleição com o Lúdio Cabral do PT. E aí, lá está um cenário assim estranho, para dizer o mínimo, mas muito, muito, muito apertado. O Abílio Brunini passou em primeiro lugar, todo mundo achou que ele ia ganhar a eleição, ele é apoiado pelo governador, ele é apoiado pelo atual prefeito, que é tudo de direita, difícil alguém de esquerda ter alguma vantagem política lá em Cuiabá, mas tudo indica que a coisa também vai para o brejo. Olha só, pesquisa Atlas em Cuiabá, Abílio tem 52,6% e Lúdio Cabral 45,7%. A mesma história que eu acabei de falar, pesquisa Atlas, feito por rede social. A pesquisa que mais errou resultados na eleição passada e agora também no primeiro turno. Não vou levar muito em consideração. Aí você vai pesquisa futura, que é uma outra pesquisa de Cuiabá. Já está mais apertado o cenário. Ó. Abílio Brunini tem 48,6%, Lúdio Cabral 47,9%. Está ali, coladinho. E aí foi divulgada hoje uma pesquisa de um instituto local lá de Cuiabá. Pesquisa aponta virada de Lúdio em Cuiabá com 53,2% contra 46,8% do Abílio Brunini. Então, também tem aquele cheirinho de virada. Por quê? Porque o Lúdio Cabral passou no primeiro turno raspando, com sorte, ele ficou em segundo lugar e disparou, ganhava mais de 25% de votos do primeiro para o segundo turno. E o Abílio Brunini também, que teve 40 e poucos por cento dos votos no primeiro turno, ganhou quase nada no segundo turno. Então a rejeição dele é maior, por ser um bolsonarista, por incrível que pareça, em Cuiabá, mas o fato é que também existe um cenário de ascensão do candidato do PT e de queda do candidato do PL. Então, quem diria, mas é possível que o PT vença a eleição na capital mais bolsonarista do Brasil. Que louco essa história, hein? Pois é, por isso que eu disse que é má notícia. Ainda está assim,
incerto, muito próximo um do outro, na situação de empate técnico, porém, um com viés de subida, outro com viés de queda, o que pode indicar um caminho para acontecer nas eleições daqui a 4 dias. Eu espero, sinceramente, que qualquer bolsonarista seja solenemente derrotado, que a gente se livre dessa raça que é antidemocrática, que é autoritária, que é espalhadora de fake news, negacionista da ciência, e tudo indica que isso pode acontecer em Cuiabá também. Porto Alegre é o único lugar que o Bolsonaro não está esquentando a cabeça, mas desde sempre, já há bastante tempo, o Sebastião Melo está liderando as pesquisas e assim a Maria do Rosário, que é do PT, não ameaça. O Sebastião Melo é do MDB, não é do PL do Bolsonaro, mas é apoiado pelo Bolsonaro e é um bolsonarista de fato. Né? Apesar de tudo que Porto Alegre passou na enchente, os bolsonaristas lá ainda têm grande volume, né? Não é à toa que elegeram aquele outro estrupício que é o Mourão como senador, e agora vão dar a vitória e a continuidade, tudo indica que seja isso, para o Sebastião Melo, que meio que destruiu Porto Alegre, mas o gaúcho está pedindo para sofrer. Quem sou eu? Não sou gaúcho, não moro lá. Quem sou eu para contrariar? Se vocês querem sofrer, que sofram. Né? E aí, neste caso, é o único caso em que um candidato bolsonarista confortável, não está sentindo o cheirinho do adversário no cangote, ou, como eu mostrei em outros casos, já foi até ultrapassado. Né? Olha só, pesquisa Atlas, 55,5 a 41,3 para o Sebastião Melo. Ah, Atlas, Ricardo. Então, mas nesse caso aqui é o seguinte, todas as pesquisas mostram a mesma tendência. Então, beleza, não vou nem levar muito em consideração essa questão da Atlas. Ó, Real Time Big Data, Sebastião Melo, 55%, Maria do Rosário, 40%, que é o mesmo cenário também, não muda muito. Veritá, 58,7 a 32,4. Ou seja, todo mundo mostra uma vantagem e uma vantagem confortável do Sebastião Melo sobre a Maria do Rosário. Então ali tudo indica que vai ser o estado em que o PT vai perder com uma relativa distância e o candidato bolsonarista vai ganhar, porque os outros você viu que a coisa está feia, né? Até São Paulo, que parecia que estava sendo um passeio, não vai mais ser um passeio. O Nunes pode até levar, mas não vai ser um passeio. E o Boulos ainda tem chance, pelo que a gente está vendo aí. Curitiba, o cenário não podia ser pior em Curitiba. 2 bolsonaristas disputando o segundo turno. E, inclusive, disputando quem é mais bolsonarista que o outro. Um negócio de louco, né? O candidato do Ratinho Júnior, que é o Eduardo Pimentel, que é o atual vice-prefeito, contra a candidata Cristina Grêmio, do PMB. E aí o cenário também está, assim, bastante claro, caracterizado, que a mais bolsonarista, pelo menos ela se proclama mais bolsonarista que o outro, que é a Cristina Grêmio, vai perder. Inclusive é a candidata que o Bolsonaro apoia de fato. Por quê? O Bolsonaro indicou o vice do Pimentel e largou a candidatura, abandonou e partiu e se bandeou para o lado da Cristina Grêmio. O que vai acontecer? Vai perder também. Atlas, Eduardo Pimentel 51,4%, Cristina Grêmio 43%. Quest, 42 a 39. Quest foi publicada no sábado passado, dia 19. Essa semana vai sair mais pesquisas ainda. A Quest é mais confiável. A Quest, inclusive, junto com o Datafolha, são as pesquisas que mais se aproximaram do resultado final, tanto nas eleições de 2022, quanto agora no primeiro turno. Então a gente leva muito mais a sério as pesquisas Quest. 42 a 39 é uma situação de empate técnico, mas as duas pesquisas mostram o Eduardo Pimentel na frente, com alguma vantagem. Então tudo indica que mesmo que seja apertada a eleição, o Eduardo Pimentel, que é o atual vice-prefeito, vai virar prefeito de Curitiba. E mais uma escolha do Bolsonaro vai dar com os burros na água, que é a Cristina Grêmio, né? Enfim, essa é a situação das eleições até o momento. É claro que até domingo tem muito mais, tem muita novidade, vai sair um monte de pesquisas e eu provavelmente vou comentar aqui, mas o fato é que a situação para os bolsonaristas não está boa. O cenário não está bom. Tirando Porto Alegre, que está lá navegando tranquilo, confortável, com uma vantagem boa, todas as outras cidades ou está perdendo, ou está empatado em viés de queda, ou está ganhando, mas está vendo o adversário chegar cada vez mais perto. Então, o que a gente pode ver aí, que a gente pode ter nesse cenário de domingo, é o Bolsonaro terminando as eleições como grande derrotado, porque ele ficou, até em São Paulo, que ele ficou com o pé em 2 canoas, né? Uma canoa do Marçal, outra canoa do Nunes. Nunes foi para o segundo turno sem precisar dele. Agora no segundo turno, não, está correndo o Bolsonaro, não está usando o Bolsonaro em nada na campanha, justamente por conta da rejeição do Bolsonaro. Mesmo que o Nunes ganhar, não será com a ajuda do Bolsonaro. Então, o grande derrotado, ao que tudo está indicando, espero
torço por isso, é que o Bolsonaro vai ser o grande derrotado dessa eleição, pessoalmente. A direita pode ter ganhado um monte de prefeitura, o centro, né, o centrão também, mas os candidatos escolhidos pelo Bolsonaro, aqueles que são os mais radicais, aqueles que são os mais extremistas, os mais lunáticos, estão caminhando para a derrota. Ainda bem. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outro vídeo para falar sobre a política brasileira. Um abração para você e tchau.